Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. Eu descobri que agora o aplicativo que eu estou usando inverte o lado aqui, então eu tenho que apontar para cá, senão ele, na hora de ele editar o vídeo vai virar o negócio ali. Esse aqui é o canal Grenal dos Primos, a gente criou esse canal para fazer os pós-jogos da dupla Grenal aí, e hoje a gente teve a vitória do Inter em casa, no Beira-Rio, contra o nosso xará, Inter de Santa Maria, Internacional de Santa Maria. E uma vitória que estava se encaminhando para ser mais magra do que deveria, estava um a zerinho bem complicado ali, mas no final acabou que o Félix Torres, estreante Félix Torres, zagueiro contratado do Corinthians, teve uma estrela ali e conseguiu fazer um gol de cabeça, né, a partir de um cruzamento cobrado cruzamento não, escanteio cobrado pelo Bruno Gomes. E, cara, fazendo uma análise aqui, estava todo mundo aí em dúvida se realmente ia time titular hoje, né, considerado titular, ou se ia haver alguma preservação para o Grenal do fim de semana. E o que aconteceu foi que o Pesolano escalou, de fato, o time que é considerado titular hoje, sem reforços que ainda faltam chegar, né? É, E aí, é, o Inter começou bem, até com aquela ideia do Pesolano de um time mais intenso, de um time perde, pressiona e tudo mais. Só que a gente tem que considerar que hoje também foi a estreia de alguns jogadores titulares da temporada passada que ainda não tinham jogado. O Alan Patrick não tinha jogado, o Carboneiro não tinha jogado, se eu não me engano, o Bernabé também não tinha jogado. Então, apesar de a ideia de jogo já estar sendo trabalhada no Inter há 3 jogos aí, alguns dos jogadores estrearam no ano hoje. Então, assim, já vi canais aí fazendo quase uma terra arrasada, dizendo que o Inter estava quase passando vergonha e não sei o quê. Mas, assim, vamos lá. É o primeiro jogo, né? Claro que tem o Grenal no fim de semana, isso é preocupante, porque o Grêmio está bem preparado. Mas eu acho que o Inter soube controlar bem os riscos, apesar de que o Inter de Santa Maria ofereceu perigo em 4 situações, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, que se fosse um time com um pouco mais de qualidade, certamente teria o Inter de Porto Alegre teria sofrido gol, né? E aí isso sinaliza para gente que a defesa precisa de ajustes, a zaga titular com certeza ideal não é a de Mercado e Vitor Gabriel, provavelmente vai se consolidar como como Mercado e Félix Torres, né, daqui em diante. E aí o Inter estava com intensidade ali no começo do jogo, até que teve um pênalti em que o o Inter acabou fazendo gol de pênalti com o Alan Patrick a partir de uma jogada do Paulinho Paula, que chegou bem na área ali e tentou cruzar, dar um chute, enfim, e, e acabou que ele bateu na mão do zagueiro do Inter de Santa Maria e gerou esse pênalti, esse gol pro Inter. Paulinho Paula, esse que foi muito bem, gostei muito do futebol dele, muita entrega, muita intensidade. É, Claro que ele cansou no segundo tempo, levou até um tranco lá e deu uma sentida assim, mas eu acho que a hora que o Inter encontrar um time titular ideal, ele vai se encaixar assim na no time titular. E cara, a partir da metade do primeiro tempo ainda, o Inter começou a ser Inter. O Inter começou a perder muita chance, errar no último passe e deu aquela baixada na intensidade, porque aí o jogador começa a se frustrar já também. O Borré aparentemente gastou a barrinha do especial dele, né? Que ele tinha conseguido fazer lá 2 gols e uma assistência lá contra o Monson. Hoje perdeu o gol a torto e direito e os 2 gols que fez estavam impedidos também. O Vitinho hoje caindo muito pelo lado direito, mas ele é insuficiente, ele é um cara é, muito abaixo assim do que precisa realmente. O Alan Patrick hoje voltou a comandar as bolas paradas do Inter, especialmente escanteio, e assim, cara, cobrando cruzamento ruim, cobrando escanteio curto. Cara, o Bruno Gomes, que estava cobrando escanteio antes de o Alan Patrick estrear agora, ele precisou de uma bola. Um escanteio que ele cobrou foi na cabeça do Félix Torres e deu gol.
É para ontem que tem que colocar o Bruno Gomes para cobrar a bola Mas parada. o Alan Patrick chuta fofo em É chuta todos, né? fofo, ele Escanteio, é muito. falta. Cara, teve um lance que foi até engraçado. O Alan Patrick cortou pro meio assim, adentrando a primeira área. Eu nem achei que ia dar gol. É o Alan Patrick chutando, ele vai chutar errado mesmo. Não tem condição. O É. Alan Patrick é um cara fundamental pra gente no meio-campo, mas não tem como ele bater bola parada e não tem como contar com ele para chutar um chute forte de fora. Não vai, isso não vai acontecer. E é, cara, sobre o jogo, outra coisa que me salta aos olhos, que é a falta de percepção do jogador em relação ao juiz. Tu percebeu? Me diz se tu percebeu no juiz alguma coisa diferente de critério de falta hoje. Vamos ver se tu pensou a mesma coisa que eu. Não muito. O Do juiz que eu deixou a vi bola, o dele. juiz deixou o jogo correr. Ah, não. Quantas Sim, faltas o juiz não marcou hoje? mas para os dois lados. Para os dois, não, sim, para os dois lados. Critério dele. Pelo menos 10 lances que poderiam, a outro critério, ser considerados falta. Ele não marcou. Isso desde o primeiro tempo. Cara, o que que isso tem que sinalizar para o jogador e para o treinador? O critério do juiz não é marcar qualquer faltinha. O que que acontece no segundo tempo? Todo jogador que levava um tranco, e numa dessa daí até o Paulinho de Paula aconteceu, ele levou um tranco, o juiz não marcou, e deu um contra-ataque para o Inter de Santa Maria, que quase foi gol. Cara, tu tem que ter a percepção de jogo. O juiz está o jogo inteiro não tá marcando falta, faltinha, falta pequena. O que que tu tem que pensar? Cara, levei um tranco aqui, se levanta e volta para a jogada. Claro, se tu sofreu alguma pancada, se tu sofreu algo que tu não te inviabilize levantar, beleza. Mas assim, foi um lance normal, levanta e vai. Porque senão o juiz não vai marcar. O juiz não vai marcar. E tinha gente até o final do jogo, até do Inter de Santa Maria, reclamando de falta que o juiz não marcou. Ele aplicou esse Não, critério o jogo inteiro, cara. sim, e falando sobre o juiz, ele só para não deixar escapar, 6 minutos de acréscimo, foi 6 minutos só o atendimento do Rocher. Tipo assim, eu acho essas coisas, e não tô falando que foi alguma coisa do jogo de hoje, é no geral, eu não entendo isso, cara. O juiz, ele tem dois relógios, né? Um para marcar quando a bola tá rolando, o outro quando a bola tá parada. Aí o cara fica atendido, eu acho que foi até mais que 6 minutos. E ele dá 6 de acréscimo, sendo que teve um gol impedido lá, que ficou mais uns 3, 4. Tipo assim, pô, futebol, daqui a pouco vai estar que nem as copinhas ali que o Grêmio e o Inter estão jogando, tem 30 minutos cada tempo. Tipo assim, né? É, Não, no e caso do aí, falando também, Rocher. e falando do Rocher também, né? O cara, eu achei que mais o cara não vai nem completar um jogo aí, eu cheguei a pensar, né? Mas não, foi só um corte nele lá mas daquela coisa, por ser o Rocher. E falando de goleiro também, goleiro do Inter de Santa Maria, uma coisa inédita que eu nunca vi no futebol, o time fazer cera quando tá perdendo. Perdendo. Isso- Eles Nunca vi. comentaram isso ali. No... Acho que eu estava vindo lá no Baldaço, porque não tem condição, com todo respeito, de ouvir pela Sport TV mulher narrando. Não, não é uma coisa que me agrada, não tem nada aqui de machismo, ou seja lá o que for, mas não me agrada. Aí eu escutando o Baldaço lá, ele falando, cara, eu nunca vi o cara é, fazer cera perdendo. Né? Tipo Isso assim, eu aí, acho que 2-0, quando eles até comemoraram aí com 2-0. isso aí podia acontecer lá na época do gol qualificado, o cara tava perdendo, mas tava classificando, tá ligado? Aí pode até ser, mas não no jogo normal, né? Não, e eu nunca vi nem porque o Inter de Santa Maria é quase um time médio, assim, do gauchão, né? Mas nem contra, sei lá, Monsons da vida, a gente vê coisas assim, né? Uns times, eu achei muito nada a ver, mas tudo bem. Não sei qual que é o planejamento dos caras também. Uhum. E, e aí, ali, já entrando sobre o jogo, ali, tu falou do Borré e do... Eu gostaria de fazer uma menção honrosa aí pro Bernabé, cara. Pô, eu acho, só minha opinião sobre o Bernabé, né? E ele não jogou nada hoje, mais uma vez. E aí teve um lance que, inclusive, tipo assim, ó, pensei, tava ele e o Borré no segundo tempo ali, um contra-ataque. Ele pegou a bola, tipo, tocou errado, o Borré não dominou. Eu pensei, porra, contra o Inter de Santa Maria, não que tinha que ser gol. Eu, na minha visão, deveria ser uns 70% de chance de gol, assim, né? Aquela jogada. Mas, tipo assim, não teve nem perigo, entendeu? Eu pensei, bah, os caras estão ou mal treinados ou uma fase, assim, porque. E os caras do Inter de Santa Maria, eles estavam todos, assim, desorganizados na zaga. É um lance bem, assim, típico. Porra, faz uma jogada. Ainda tinha um terceiro que estava por trás ali que poderia tocar ele para ele também
E, Não, tipo mas assim, era só. assim, ó. Mas assim, ó, se tu observar, até o pessoal do Baldassi lá tava fazendo um terrorismo que, meu, o Inter foi muito mal e tá passando vergonha, não sei o quê. Cara, se tu observar, o Inter tentou o jogo inteiro entrar pelo meio. Eu sempre falo isso, que tem que explorar mais jogada de linha de fundo, mais jogada lateral. Mas assim, o Inter tocava bem a bola, passe de primeira, triangulação, mas era sempre aquela bola enforcada pelo meio, numa zaga fechada, que tá vindo para se defender, e sempre aquela bola, aquela tentativa de enfiar, sabe, de fazer o cara sair na cara do gol sozinho. Aquela bola que o cara tá atrás da linha da área, assim, e ele tenta tocar pelo meio para alguém passar por ali. Tanto que até um dos gols do Borré que foi anulado foi isso. Ele surgiu na cara do Sim. gol e fez o gol. Só que o cara demorou a passar. O Borré fez o movimento certo. Ele arrancou antes para sair mais em velocidade, só que quem tava com a bola demorou a passar. E o Inter tenta muito isso, eu acho legal, só que tem que precisar começar a acertar, né? É um lance Não, difícil. e era Se ali, cara, quando eu vi quando foi um bem um passe profundidade, falei, pronto, gol aí do Inter, ia ser o segundo, eu acho. E aí, tipo assim, sabe, a jogada nem chegou a ter um desfecho mais ou menos, assim, o cara já não dominou. E aí não rolou uma É, que, menção que, honrosa que também se. pro. Uma Fala. menção honrosa também pro Yuri Mamute, Não, eu ia te perguntar, é aquele do Grêmio mesmo? e aquele do Grêmio, cara, eu nunca mais esqueço. Uma vez lá em Ivoti, eu peguei a Zero Hora, lembro que tinha. Zero Hora, folhei a última folha, tava uma foto dele desse Pô, tu tamanho, era assim, fãzão desse cara aí, não era? com 15 anos. Assim, uma reportagem inteira, uma página inteira lá, Yuri Mamute. Falei, pá, esse aí pronto, vai ser um Eu lembro disso. sei lá, O né? Didon era fã do Yuri Mamute e do Tuta. É, puta, era incompreendido. Mas enfim, né? O cara, ele surgiu como imagino, 15 anos, ele Tu disse viu que o ele gol? tinha corpo. Tu não viu, né? Tu falou que tu só viu o segundo tempo, seu caipora. Ele errou um gol no primeiro tempo, cara, que foi muito engraçado. Tu não viu, né? Não. Meu, a bola veio da linha de fundo pro meio, sozinho, 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 sozinho. Cara, ele tentou dar na orelha da bola, assim, ó, pegar meio de trivela pra pegar um efeito, uma porrada. Cara, ele deu uma porrada, assim, ó, na orelha da bola, que ela foi parar quase na lateral, cara. E era um lance perigoso, cara, na entrada da Sim. área. Ele foi tentar dar uma porrada na bola, assim. Cara, foi a única coisa que ele fez no jogo inteiro. O cara é dois, ele não é um. Ele é uns três Bernabé, mais ou menos. O tamanho É, dele. eu não sei qual a idade dele também, mas não deve ser tão velho assim. Ah, eu acho que é, cara. Tem 30 anos. Não pode. 30 anos. Sim, Tá cara, eu louco. lembro. Quando deu essa reportagem na Zero Hora, na última folha, ele tava uma foto inteira só dele, assim. E ele tinha 15 anos. E Ô, aí louco. a legenda era, não, Yuri Mamute com 15 anos, disse que ele tinha corpo de 20 e não sei o que lá, e era explosivo e não sei o que lá, não sei o que lá, o novo Balotelli, não sei o que Hoje lá, ele e tem era o o cara. corpo do Jael, É, o hoje, cruel. o Cruel. E aí não, né, não, esse foi eu lembro que daí eles até estavam fazendo um leilão com o Bayern, com o Real Madrid, não sei o que lá, quando ele tinha uns 16, 17. E aí ele foi, se eu não me engano, também para a seleção sub-20, sub-15, 16, e foi bem também, mas nunca, sei lá, esse é um que nunca deslanchou, mas teve todas, certamente, as oportunidades aí. Mas, para tu ver que o nível do time aí, do Inter de Santa Maria, eu nem sei se tem uma relação com o Inter, sei lá, institucional, alguma coisa Ah, assim. não, não, não. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com meio que copiar o O Inter, né? logo meio Tipo o parecido, Esporte até Clube assistindo ali, Voti, o cara assim. fica meio, porra, ah não, o Inter é esse aqui, ah não, o outro Inter é esse aqui. Mas, mas no geral foi isso, sim. Eu achei que uma vitória merecida, mas o Inter jogou muito mal. Não sei, agora vamos ver o Grêmio, que vai começar daqui a pouco, e vamos ver quem é que. A gente vem fazer o vídeo aí do Grêmio, ver quem tem as melhores perspectivas aí pro Grenal de domingo. Ah, é assim, é o que eu falei, que eu não acho que o Inter jogou mal, eu acho que o Inter tentou fazer muita jogada de efeito, que nem eu falei agora há pouco, jogadas mais difíceis, muito passe de primeira, muito tentativa de bola enfiada, são jogadas difíceis, eu acho que o Inter conseguiu tentar manter a intensidade do começo até o final do jogo. No segundo tempo deu uma baixada, mas aconteceu também. Não é aquela coisa que acontecia antigamente de Vitão para mercado, mercado para Vitão, mercado, mercado, sabe aquela coisa que não sai da zaga? Foi um jogo de transição o jogo inteiro. Isso não dá para negar, velho. Foi um jogo rápido, um jogo de velocidade.
Não, eu digo assim, entendeu? muito erro de passe, muito Não, sim, da tomada de decisão errada, sim, execução sim. errada Por também. exemplo, o Carboneiro. O Carboneiro é o mesmo fominha aí que sempre foi. Sempre segurando muita bola ali, tentando catimbar, mas um cara que é rápido, um cara que é habilidoso, que de repente pode fazer a diferença. Só que você já parou para perceber que todo fominha, quando ele resolve fazer o passe, parece que ele erra de propósito? Parece que ele, sabe? Meu, teve um lance lá que ele foi, meu, totalmente fora, assim. Mas o que importa para mim é a ideia de jogo. Se conseguir manter a intensidade, a mentalidade de perder o pressiona, de fazer uma transição rápida, ainda que erre, ainda que o jogo não seja o melhor, o ideal, eu já saio satisfeito. Só que é lógico que o Grenal preocupa. O Grêmio está bem preparado. O Grêmio não vai fazer um jogo de bobo. Só que o Grêmio também tem deficiência defensiva. O Grêmio também não fez um enfrentamento contra um adversário difícil. Eu acho que os dois chegam muito iguais nesse Grenal. Vamos ver agora, né? Mas eu acho que os dois começaram muito parecidos as suas campanhas. Perderam um jogo, ganharam um outro jogo de goleada e o outro jogo foi mais ou menos. Não é assim? Não foi assim? É mais ou menos assim. Agora vamos ver o Grêmio agora aqui. Né? E o Félix Torres, como eu disse, fiquei feliz Mas pela a estreia Avenida é dele. melhor que o Monson. Oi? Mas a Avenida é um pouco melhor que o Monson. Não sei, não sei. É, também não sei. Bom, depois do jogo do Grêmio a gente fala mais um pouco de perspectiva pro Grenal, aí que daí a gente vai ter uma amostragem legal dos dois clubes para hoje. Mas é isso, gurizada. Deixa um like, se inscreve, comenta aqui o que achou do jogo, compartilha o vídeo com um amigo. Vamos fazer um Grenal, o canal crescer aí, porque eu estava comentando com o Didon aqui. Quando a gente monetizar o canal e quando a gente tiver a possibilidade de membros, nós vamos apresentar alguns making-of só para os membros, com as besteiras que a gente fala aqui antes de começar a gravação. Beleza aí? Falou, até mais. Feito, gurizada. Valeu. Até a próxima.